Nós estamos de volta aí com o programa Pontuando e tem um texto, né, que nós vamos estudá-lo aqui agora, ainda falando de modernização, ainda falando lá do Oriente Extremo lá, não é? Hoje nós vamos falar da modernização das grandes sociedades asiáticas, algo que de certa forma começamos ontem, mas hoje a gente vai compará-las, né? Eu não estava nem pensando em aprofundar muito nesse assunto. Aprofundar, que eu digo, é falar de mais coisas, mas a gente não vai necessariamente aprofundar, nós vamos apenas falar de mais sociedades. A pesquisa, assim, que ainda é superficial, mas que traz algumas outras coisas. Por exemplo, a modernização das asiáticas, né, sociedades asiáticas, entre o século XIX e XX, né, não foi um processo uniforme, não foi um processo linear. Cada uma veio a seu tempo, por sua necessidade, dependendo das suas propostas, né, das suas sociedades. E ela assumiu formas distintas conforme o contexto histórico, conforme o tipo de Estado, a isenção internacional, a cultura, a inserção internacional, depende de quanto que elas eram inseridas de alguma forma nas sociedades internacionais, e também a cultura política de cada país, né? E se colocarmos lado a lado a experiência da Rússia soviética, da Índia independente, das Coreias Norte e Sul, da China, sobre Mao Tse-tung, mas também sobre Deng Xiaoping, o Japão Meiji, nós percebemos não apenas diferentes ritmos de transformação, mas projetos civilizatórios contrastantes. A gente já estudou aí um pouco da Meiji, do Japão, já falamos um pouco da China de Mao, né? Mas não chegamos a falar, falando qualquer coisa da Rússia, mas não chegamos a falar nada sobre Rússia, sobre as Coreias, sobre a Índia, né? E pouco comparamos também a modernização da União Soviética até a ruptura. E como é que foi essa modernização? Olha, quando a Revolução de 1917 levou ao poder os bolcheviques, liderados aí pelo Lenin, a antiga Rússia imperial era majoritariamente rural, tinha lá uma industrialização concentrada e frágil e um capitalismo muito incipiente. Aliás, bastante incipiente. A fundação da União Soviética, ela já foi além da Revolução Bolchevique de 1917, ela foi em 1922 e inaugurou não apenas um novo regime político, mas um projeto explícito de transformação estrutural. Lembrando que os outros países da Europa, por exemplo, não ficaram quietos. Eles partiram para cima da União Soviética e fizeram uma guerra, mas a União Soviética venceu essa guerra. Só que nós não vamos falar disso aqui não. O verdadeiro ponto de inflexão mesmo ocorreu quando apareceu Joseph Stalin com o seu primeiro plano quinquenal lá em 1928. Até então, a Rússia estava estabilizando a revolução, a União Soviética foi criada, estava se consolidando e derrotando seus inimigos, mas começou mesmo a sequência de eventos no planejamento a partir de Stalin. A industrialização então deixou de ser gradual e ela se tornou compulsória, quase que obrigatória. E a coletização forçada da agricultura, a priorização absoluta da indústria pesada, a mobilização ideológica massiva configuraram aquilo que o historiador Stephen Kotkin descreve como um experimento em engenharia social total. A modernidade soviética ela não foi espontânea e também não foi orgânica, ela foi planejada. A partir disso ela foi imposta como uma disciplina, contando com a disciplina pelo próprio Estado. Quem não gostasse iria engolir em seco, mas não foi bem assim não. O povo estava mais ou menos motivado. O problema é que havia algumas dificuldades. O economista Alec Nov mostrou que o crescimento industrial foi extraordinário nas décadas de 1930 e 50, mas estruturalmente foi desequilibrado. A produção do aço, do carvão, a produção de armamentos cresceu de forma vertiginosa, permitindo que a União Soviética derrotasse a Alemanha nazista posteriormente e
depois, mais para frente, lançasse na corrida espacial, lançasse o Sputnik 1 já em 1957, quer dizer, 12 anos depois de ter ajudado os aliados com uma contribuição significativa a derrotar os nazistas, né? Mas o setor de bens e consumo e a inovação descentralizada ficaram que sempre cronicamente defasados. A historiadora Sheila Fitzpatrick destaca que a transformação social foi profunda. Camponeses tornaram-se operários urbanos em uma geração. E o preço humano foi muito grande. A modernização soviética foi foi até eficaz na construção do poder estatal e militar, mas ela revelou limites econômicos que se tornaram evidentes nas décadas finais do regime, culminando na dissolução de 1991. Nós estamos falando de um espaço de tempo muito grande, né, em que uma sociedade foi transformada à força, ou se transformou à força, né, saindo do campesinato para uma urbanidade, e isso teve seu custo humano, porque a maneira como as pessoas se adequaram a isso foi de uma maneira um tanto quanto caótica, mas havia a imposição do Estado, né? A gente está falando isso tudo aqui muito superficialmente, se você imagina o histórico disso. E a sociedade deles foi uma sociedade assim, meio presa, e os planejamentos e os formatos ao longo desses anos foram sempre os mesmos. Então, quer dizer, a modernização de um século para outro carecia de uma continuidade de modernização e uma adequação às suas necessidades reais de seus povos e às formas da sua civilização lá dentro. Isso foi um pouco esquecido, por isso que ela culminou com a sua dissolução lá na frente. Mas não foi só isso. A corrida armamentista, a disputa da União Soviética com o Ocidente em termos de armas, levou uma boa parte do capital que poderia construir outras coisas essenciais na sociedade. E por isso que o projeto, mesmo que tendo sido ideologicamente muito bonito, não sei se foi, mas em termos de teoria, ele na prática ele não poderia funcionar adequadamente, porque não existiam bases econômicas e bases de sociedade e bases de riquezas para que isso pudesse acontecer, até onde o conhecimento deles manteria. Eles tinham petróleo, eles tinham muitas riquezas, tinham muita capacidade, muita competência, mas não sentaram para projetar o próprio país, porque a partir de um certo momento eles estavam competindo com o Ocidente. E o Ocidente estava mais bem posicionado, era rico, e os soviéticos não eram, né? Vamos falar um pouquinho de China. A China, ela tinha entre a utopia maoísta e o pragmatismo de Deng. Nós vamos falar um pouquinho disso para você poder entender um pouco dos processos dos soviéticos. A experiência chinesa, ela dialoga diretamente com a soviética, mas seguiu caminhos distintos. Aliás, 2 caminhos distintos. Primeiro, com a vitória comunista de 1949, sob Mao Zedong, a República Popular da China iniciou uma modernização revolucionária inspirada, de fato, no modelo soviético. Mas o grande salto adiante, 1958 até 1962, tentou acelerar a industrialização rural e a coletivização em massa, ou seja, em escala massiva. O historiador Frank de Cotter demonstra que essa tentativa resultou num desastre humano, num colapso produtivo. A modernização maoísta foi ideologicamente mobilizadora, mas economicamente instável. A maneira da China, ela foi apressada, não a maneira dos soviéticos, porque são sociedades diferentes, né? A inflexão ocorre lá na frente com Deng Xiaoping em 1978. Isso nós mais ou menos já sabemos. O Deng não abandona o controle político do partido, toda a teoria o combate ao capitalismo, o estabelecimento de um regime comunista ideologicamente afinado com isso, mas reintroduz mecanismos de mercado, zonas econômicas especiais e abertura do capital externo. O mais interessante desse período
logo no início, de Deng Xiaoping, foi que eles não abandonaram as teorias socialistas comunistas, as ideologias. E quando eles introduziram a abertura de mercado, ela foi muito gradual. Ela foi de acordo com as necessidades da sociedade chinesa. E talvez esse tenha sido o grande erro dos soviéticos, porque eles foram para se equiparar com o Ocidente sem uma base financeira e de riquezas e de estrutura de país e de sociedade adequada. E a sociedade ficou mal satisfeita. Nessa altura do campeonato aqui com Deng Xiaoping, a sociedade chinesa já estava um pouco insatisfeita. Essas reformas vieram ajudar. O mercado só foi aberto em locais onde era absolutamente capacitado e que podia abrir mão daquele controle. Eu vou dizer assim que no início 90% das atividades era do Estado, mas isso foi mudando ao longo do tempo, foi abrindo para o mercado ao longo do tempo, sempre um controle estatal à vista, mas foi abrindo, permitindo que o setor privado avançasse, mas de acordo com o projeto chinês, com as necessidades da China. O historiador Ezra Vogel interpreta essa fase como um pragmatismo estratégico. Eles modernizaram sem democratizar. Essa palavra sem democratizar, ela é uma palavra ocidental, porque se você olhar lá dentro da China, para eles aquilo era uma democracia, porque eles pretendiam satisfazer camadas e camadas da população, não deixá-los sem as suas benesses imediatas, sem os seus mínimos, vamos dizer assim, né? E isso para eles era uma democracia. O que o Ocidente, o que o Vogel aqui está chamando de sem democratizar, é sem permitir que o regime fosse aberto de uma outra forma, ou seja, que ele deixasse trabalhar coletivamente, que houvesse aquela liberdade pessoal para as pessoas fazerem o que bem entendem, que é o que acontece no Ocidente, que é o que acontece com a cultura do mercado aqui no Ocidente. Então, o pragmatismo estratégico, eles modernizaram sem abrir mão das suas prerrogativas ideológicas e da conduta das suas teorias. Eu não chamo isso de sem democratizar, eu chamo isso de estabelecer os limites dentro daquilo que a sociedade deles foi projetada e daquilo que acontecia com eles há mais de 20 anos. O economista Barry Knowlton mostra que o sucesso chinês decorre da combinação entre planejamento estatal e incentivos de mercado. Nós vamos ver lá na frente que o trabalho do Estado é muito importante, porque ele reúne capital, ele reúne cérebros, né? Ele centraliza poderes, inclusive enquanto é necessário, e ele abre para o mercado trabalhar com segurança, ou seja, naquilo que realmente o mercado pode dar conta. Porque se você colocar alguns pontos estratégicos na mão do mercado, o mercado vai ganhar o dinheiro dele, vai fazer o investimento até onde bem entender ou não vai fazê-lo, vai ficar dependendo do Estado e a população vai sofrer, né? Então, o planejamento estatal era exatamente para que as coisas ficassem equilibradas, só vai abrir para o mercado quando o mercado tiver competência para estar inserido ali. Ao contrário da União Soviética, a China não colapsou, né? Ela reformou-se internamente antes que isso viesse a acontecer. Diferentemente de Mao, que estava num caminho de econômico antigo e marcado para a derrota, o Deng optou por absorver ferramentas do capitalismo dentro do seu socialismo ali, né? Eu não sei nem se aquilo ali eram ferramentas do capitalismo. Eu acho que aquilo ali eram projetos pragmáticos, né? Por exemplo, se você não tinha necessidade de uma fábrica de televisão, tá? Não necessidade social, mas se você tinha um mercado que quisesse produzir ali dentro da televisão, e isso não fosse uma coisa estratégica para a República da China, eles abriam o mercado para aquele cara ir lá e fabricar aquilo ali, com controle do Estado por fora, mas sobre a governança do mercado. Eu não sei se isso aí é uma ferramenta do capitalismo global. Eu acho que isso aí é um fato histórico, um fato que eles resolveram assumir, que é a semelhança do capitalismo, que abria para o mercado
a produção de alguns itens que poderiam beneficiar os fabricantes e a sociedade, que era um caso similar ao do capitalismo. Transformar bens cuja demanda era necessária, existia demanda, transformar aquilo no capital e ganhar dinheiro, né? Só que aquilo lá, o capitalista, ele acumula. E aqui o capitalista, aqui na China, eu digo dentro desse espectro, a China, esse dinheiro ele nunca ia ser tanto a mais que prejudicasse a população, exceto se a população estivesse muito bem assistida. Então surge uma diferença crucial. O modelo soviético buscou substituir integralmente a ordem econômica liberal. E a China, após 1978, passou a utilizá-la seletivamente. E chegou a momentos em que o Estado ocupa-se explicitamente de setores estratégicos. Por exemplo, energia, saneamento de água, controle de petróleo. Petróleo é energia, né? Mas terras raras, essas coisas que eles tinham que ter o controle, né? O resto, o setor privado controla. Só que você tem uma parte do governo dentro da empresa privada. Então não foi uma abertura propriamente, simplesmente. Ela foi a introdução do modelo misto. Já o Japão Meiji. O Japão Meiji foi uma modernização adaptativa. A modernização japonesa antecede todas as experiências dos outros players asiáticos, oferece um contraste importante com eles. A restauração Meiji, em 1868, inaugurou um projeto nacional de transformação coordenada, mas não revolucionária, né? Ele não fez nada muito diferente que o resto do mundo estaria fazendo. O Estado Imperial aboliu estruturas feudais, o que para ele seria uma revolução realmente, mas criou um exército nacional com a ideia de se defender, mas a gente vai ver que depois desse exército de defesa ele passou ao ataque, enviou missões no exterior para ter aprendizado e obviamente importou tecnologia ocidental à medida que esse aprendizado foi acontecendo. O historiador Marius P. Jansen argumenta que o Japão modernizou-se por meio de uma adaptação seletiva. Ele adotou ciência, adotou indústrias de organização militar ocidental. Preservou, no entanto, a sua coesão cultural e manteve o imperador já agora como autoridade, não aquela figura decorativa diante de um shogunato que era um poder militar. Ou seja, ele manteve a autoridade do governante, no caso a autoridade imperial, não proclamou república, vamos dizer assim. Para Barrington Moore Jr., o Japão representa uma modernização conservadora. Ele não fez uma revolução social radical, ele modernizou processos. A sociedade se manteve no mesmo estilo, mas é claro que ela também passou por modernização e teve que abandonar algumas coisas, né? Por exemplo, a questão dos trajes. Eles foram muito menos conservadores do que parece. Eles mudaram a maneira de se vestir, mudaram a maneira de se relacionar e suprimiram algumas atividades, né, que eram simbólicas do conservadorismo feudal, né, algumas figuras lá que eram presentes na cultura japonesa foram extintas em poucas décadas, com algumas má vontades de alguns que não queriam que evoluísse assim, mas foi o que aconteceu. Então foi uma modernização que conservou algumas coisas. Eu não chamaria de modernização conservadora, eu chamaria de modernização que conservou parâmetros que se você modificasse, você teria problemas na sociedade. Então essas mudanças elas teriam que ser gradativas. Conservou-se aquela coisa do antepassado, do respeito ao pai e mãe, aquela hierarquia, o próprio imperador, que aquilo tinha um significado simbólico forte para o japonês. Então o japonês, para se sentir japonês moderno, ele tinha que ter algumas coisas do passado e os avanços. E o japonês parece que gostava dessa ideia de estar melhor, de ser melhor e de ter poder. A vitória japonesa sobre a Rússia em 1905, por exemplo,
simbolizou um sucesso desse projeto, porque a União Soviética a Rússia era tida como uma nação europeia, e os europeus sempre eram superiores aos orientais, e um japonês, um oriental, vencer uma nação europeia era considerado um sucesso. Só que eles não sabiam que em 1905 essa nação europeia era extremamente atrasada, e mais atrasada do que eles, porque ainda não tinha ocorrido lá a Revolução de 1917. Quem mandava ainda era o czar e a sua família. A sociedade era bastante feudal ainda, o capitalismo era tão incipiente ou mais incipiente que o da China, do Japão. O Japão era uma sociedade muito menor, mais coesa. A sociedade russa era uma sociedade maior e tinha mais problemas a serem sanados, talvez. Isso aí eu já não posso falar. Mas o fato é que esse passo foi muito bom para o ego do japonês. Simbolizou um sucesso, né? E diferentemente da União Soviética ou da China maoísta, o Japão não rompeu integralmente com sua elite tradicional. Ele incorporou ao novo Estado moderno porque ele sabia que se ele mexesse naquele ponto importante, ele ia perder apoio popular. Então ele manteve aquele pessoal ali, trouxe aquele pessoal para a modernidade e diz, isso aqui é moderno. Então vista-se melhor, acaba com esse negócio de samurai que isso não vale para nada, quem vai governar aqui é o governador e seus conselheiros, e vamos eleger governadores, e daí para frente a coisa vai evoluindo. Até hoje lá ainda tem imperador. Agora vamos falar de Índia. Modernização democrática e muito gradual. A trajetória indiana é singular. Por quê? Ela combina o colonialismo, porque eles eram colônia inglesa, planejamento estatal e democracia contínua. Quando chegou a independência em 1947, sob a liderança de Jawaharlal Nehru, inaugurou-se um modelo desenvolvimentista inspirado parcialmente no socialismo, mas operado dentro de instituições que o autor aqui dessa resenha resolve chamar de democrática, né? Como se democracia fosse apenas o olhar liberal ocidental, né? Você vê que aqui no Ocidente você tem uma dificuldade de mobilidade social muito grande na chamada democracia liberal, que os homens daqui só entendem que democracia é o liberalismo. É aquela liberdade que o fodão tem de arrebentar com o pobre coitado, que o pobre coitado não sai do lugar, e eles acham que isso é uma sociedade livre. A sociedade livre seria aquela sociedade em que você conseguisse mobilidade social e tivesse méritos autênticos. Aqueles que estão lutando e são capacitados tivessem capacidade de mover-se socialmente de acordo com seus méritos. Isso não acontece. Por melhor que você seja, você não consegue ascender aos poderes, né? Então, quando ele fala que é inspirado no socialismo operando dentro das instituições democráticas, é que na realidade ele operou dentro do capitalismo, mas houve um projeto de Estado, que foi mais ou menos o que a Coreia fez, tá certo? E isso não deixou de ser tão democrático ou tão antidemocrático quanto o que aconteceu no resto do mundo. Mas o Estado estava se modernizando. Então o modelo desenvolvimentista inspirado parcialmente nas nações que eram socialistas naquele momento, não estou dizendo nem que elas eram democráticas, né? Porque talvez carecesse assim, o mando centralizado no Estado era muito forte, então para prover a todos eles viam a democracia como uma certa não liberdade para que todos tivessem acesso, mas operavam, não operavam assim, operavam como o socialismo, mas não desse formato que era Rússia e China, mas dentro das instituições capitalistas naturais, que eu não vou chamar de democráticas, porque a gente vê que a nossa democracia aqui no Ocidente ela é muito relativa, né? Você vê que o camarada nasce aqui na periferia, nasce na favela, quando aparece um governo, como um governo tido como de esquerda, como o governo do Lula, de 2002 até 2010, depois da Dilma, ele é violentamente combatido pelas elites, como se esse pessoal tivesse
chupando o dinheiro de todo mundo em prol de um projeto de esquerda falível e corrupto, enquanto que isso não era realidade. A corrupção era a mesma que havia antes, né? Mas como eu via a proeminência de algumas classes populares, algumas pessoas viajando para o exterior no automóvel, adquirindo automóveis, viajando de avião em aeroportos, fazendo universidades, o sistema de cotas, as coisas era visto como horrível, né, como terrível, e fizeram tudo para acabar com isso, dificultaram bastante esse trabalho foi modificado a partir de 2016, e agora no atual governo da chamada esquerda que chegou do poder, aí você vê que a esquerda não consegue ser esquerda, você vê que a mobilidade social é difícil, qualquer coisa que você trabalhe em prol de povo, cobrar impostos mais ricos, quando eu falo mais rico, é rico mesmo, nessa classe média besta, metida besta aí que se acha rica, e que tem medo de perder os seus pequenos benesses, que não sabe que é pobre, não é disso que eu estou falando. Estou falando dos ricos, cobrar impostos mais ricos e tal. Isso tudo é muito difícil, né? Você vê passar um projeto aí que quem ganha até 5 mil não pagar já é difícil pra caramba. Então, quer dizer, falta muito de mentalidade, né? Então, quando o camarada analisa essas coisas assim e fica usando essas palavras, a gente tem que aproveitar e esclarecer que as palavras dizem pouco diante das realidades que dizem muito. Então a Índia adotou planos quinquenais, criou empresas estatais, né? Não suprimiu o setor privado, nem aboliu eleições, o que seria visto por eles como um projeto socialista. Ora, a Coreia fez planejamento de economia também, deu certo, né? E o que a Índia fez foi isso. Bom, vamos lá. A economista Amartya Sen observa que a herança institucional britânica, sistema jurídico, parlamento, imprensa, criou estabilidade política rara no mundo pós-colonial. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, que quem organizou a Índia foi exatamente a estrutura da dominação colonial. E a partir disso, a herança institucional dos britânicos, sistema jurídico, parlamento e imprensa, deu base para que a Índia pudesse adotar planos quinquenais e estabelecesse empresas estatais para a sua evolução, mas não caiu, entre aspas, na armadilha de suprimir o setor privado e nem aboliu eleições, conforme foi feito lá na China e na União Soviética. Você vê que o texto ele está carregado de ideologia, né? A gente tem que ficar separando o trigo do joio. Não que eu seja a favor de que seja suprimido o setor privado ou que se venha a abolir eleições. Eu só acho que você não tem apenas fatos como esses a serem avaliados quando o sujeito quer evoluir. Por exemplo, aqui no Brasil. No Brasil nós poderíamos rever, por exemplo, a venda de algumas estatais importantes, como a Petrobras Distribuidora. Mas você está querendo que o Estado intervenha na economia? A Petrobras Distribuidora ela foi vendida por um preço irrisório, ela é fator de desenvolvimento nacional e ela produz por ano um lucro que é mais ou menos um valor pelo qual ela foi vendida. Eu não vou entrar muito nisso aí não, porque dá para falar muita coisa. Mas então a questão é a seguinte, setor privado e setor público, não se trata de você fazer assim ou fazer assado, né? Aqui no Brasil você tem eleições compulsadas, em que o dinheiro corre solto, só vence aqueles candidatos que são ligados e patrocinados pela elite. Você tem um parlamento sempre majoritariamente a favor dos projetos de elite e contra os projetos populares. Como se qualquer projeto popular aqui levasse a socialismo e comunismo. A situação não anda. Você vê, nós tivemos um processo de crescimento aqui com substituição de importação, produzindo aqui, trabalhando, agregando às nossas riquezas naturais, petróleo, etc. Uma indústria, né? Industrializando o que nós produzimos e vendendo com valores agregados maiores, substituindo importações, ou seja, não importavam mais uma série de itens porque produzimos aqui. De 30, 40 anos para cá, nós vimos desinvestindo nessa área e hoje em dia nós nos tornamos, reprimarizamos, ou seja, vendemos commodities, vendemos produtos in natura, o que nos deixa sempre à mercê do mercado externo. Isso foi uma evolução terrível, né?
E alguém poderia dizer assim, mas tinha uma estrutura, toda uma estrutura de capital que o mercado adequou. O mercado não fez nada, o mercado só fez para ele. Porque faltou governança central, faltou parlamento, faltou executivo, né? Então, o Amartya Sen observa a herança institucional britânica. O que ele quis dizer é que é o seguinte, é mais ou menos o que aconteceu lá com o Japão na Coreia. O Japão já tinha desenvolvido, já tinha se modernizado, ele deixou algo dessa modernidade quando ele saiu de lá em 1945, e a Coreia veio avançando até que 1960, por obra e graça do Coronel Parker e dos seus projetos particulares, inclusive alguns estatais e alguns de planejamento, conseguiram sair, desenvolver e estar muito à frente do Brasil atualmente. A Índia aproveitou alguma base que os britânicos tinham colocado lá e fez a sua parte. Não sei se nós devemos dar louvores ao que os britânicos fizeram, não, porque antes dos britânicos entrarem lá, a China era uma potência. Ela tinha tiares, ela fabricava tecidos, de repente ela parou tudo, foi submetida ao colonialismo europeu, que pode até ter organizado uma bagunça que eles tinham lá, mas eles tiveram muitas perdas nesses 300 anos. Bom, vamos continuar. O crescimento então foi lento até as reformas de 1991, que foram conduzidas por Manmohan Singh. A liberação econômica abriu a Índia ao mercado global, acelerando o crescimento, expandindo o setor de tecnologia. Todos os players que resolveram vender as suas capacidades, suas competências, suas riquezas com valor agregado, saíram do buraco. O Brasil tinha feito isso e fez regressão. Ao contrário da União Soviética e da China maoísta, a Índia não passou por modernização coercitiva, ou seja, eles não foram obrigados a toda a prova a se modernizar. Ao contrário, a Coreia do Sul não experimentou autoritarismo desenvolvimentista intenso, mas ela teve a ditadura do Parker lá, que foi essencial para que aquilo evoluísse. O caminho foi mais lento, porém institucionalmente mais estável. Eles não fizeram grandes rompimentos, a Coreia também não fez. Agora as Coreias, experimentos opostos. A Península Coreana oferece talvez um contraste bastante dramático. Coreia do Norte, em 1948, sob Kim Il-sung, que é o primeiro da linha lá dos Kim Il-un, a Coreia do Norte adotou um modelo inspirado na União Soviética e na China maoísta, planejamento central absoluto, industrialização pesada e ideologia de autossuficiência, que é chamado de Juche. E segundo o historiador Bruce Cummings, o Norte foi inicialmente mais industrializado que o Sul, porque houve planejamento e tal, mas eles se isolaram, a rigidez institucional comprometeu o dinamismo ao longo prazo. O que aconteceu e aí por aí parou, porque os estudos sobre a Coreia do Sul são muito pouco disseminados e conhece-se muito pouco do que houve lá dentro. E o que tem lá dentro atualmente? A gente sabe que a Coreia do Sul não é evoluída, não é muito adiantada, né? Ela tem muitas dificuldades, mas o que acontece exatamente lá dentro, nós não sabemos. Coreia do Sul, a verdadeira transformação ocorre a partir de 1961, sob o Park Chung-hee, que é o tal coronel. A Coreia do Sul adotou o Estado desenvolvimentista autoritário, orientado para a exportação, substituição de exportação. Eu produzo para mim e começo a exportar para os outros, não vou ficar sempre importando as coisas. O economista Alice Amstein descreve o caso sul-coreano como exemplo de Estado disciplinador do capital, mas não era socialista. O governo direcionava crédito, protegia indústrias estratégicas, protegeu a Samsung, criou e protegeu a Samsung e exigia desempenho competitivo internacional dessas empresas. O economista Ha Jun-chan argumenta que a Coreia utilizou o protecionismo estratégico antes de abrir seu mercado. O protecionismo estratégico é uma coisa que as nações muito ricas fazem, mas condenam quando você faz. O resultado foi um crescimento acelerado, uma urbanização massiva, posteriormente uma transição democrática em 1987. Por que transição democrática? Aí você poderia votar no seu representante, mas a Coreia já havia adiantado muito nos seus projetos e ela não abandonaria um certo estatismo, um certo controle estatal. A Coreia do Sul conseguiu combinar planejamento estatal forte com inserção no mercado global, algo que a União Soviética nunca conseguiu alcançar porque ela não tinha insumos, ela era uma outra época, era uma outra população
e que a China só realizou a partir de 1968, porque também era uma outra população, tinha outras necessidades. É isso que os historiadores às vezes não escrevem, né? Comparação estrutural. Se compararmos essa experiência, emergem quatro padrões. Modernização coercitiva revolucionária que teve na União Soviética e na China maoísta. E lembro a vocês que o que nós estamos falando aqui não está elegendo o contexto histórico do porquê que foi assim, né? Porque não é só ideológico, tem também uma camada de necessidades de lugar e de região. Modernização pragmática autoritária com o mercado, que foi do Deng Xiaoping e da Coreia do Sul, que eram, à sua maneira, regimes opostos e que eram, à sua maneira, democráticos, embora poderiam ser vistos como autoritários. Modernização adaptativa elitista, que é o Japão Meiji, que chamou só os filhos bonitos para carregar as grandes bandeiras. Modernização democrática gradual da Índia. A Índia ela passou desapercebida ali no que ela estava fazendo. E ela é assim até hoje. A União Soviética alcançou um poder militar rápido, mas colapsou economicamente exatamente porque começou a competir com esse modelo de competição para se manter, né? A China reformou-se sem abandonar o controle político. O Japão antecipou-se e adaptou cedo ao sistema internacional. É engraçado que ele não usa aqui que o Japão também modernizou sem abandonar o controle político. E o controle político do Japão era das elites. É engraçado que quando as elites controlam, é democracia. E quando é um poder central que controla, que não trabalha com um determinado número de elites, não é democracia, né? As palavras dizem muito, né, gente? Então, o que a China reformou se abandonar o controle político, o Japão também fez. Só que o controle da China era no controle da esquerda, o controle do Japão era no controle da direita, né? A Índia avançou lentamente preservando o pluralismo e também tinha os seus controles políticos. E a Coreia do Sul tornou-se um caso mais bem sucedido de industrialização tardia e também teve controle político. Todos tiveram controle político, e todos partidos do Estado, né? Considerações finais. Claro que uns estados tinham abraçado o socialismo e outros estados tinham continuado o capitalismo, mas foi o Estado, né? Considerações finais. A história da modernização na Eurásia demonstra que não existe um único caminho para a transformação estrutural. Ainda bem que ele falou isso, né? O século XX foi marcado por experimentos radicais de engenharia social na União Soviética, na China maoísta, depois na China de Deng Xiaoping. O final do século mostrou a força do pragmatismo institucional, a China de Deng, a Coreia do Sul e a própria Índia. E mais atrás, o Japão Meiji revelou a adaptação seletiva por não ser tão revolucionária quanto ruptura, mas que foi uma ruptura dentro das classes que se consideravam conservando o poder dessas classes. Então, não existe um caminho único. E outra coisa, o momento em que o Japão fez isso foi um momento muito anterior às outras duas sociedades. Foram 3 momentos diferentes, né? 4 até. Se desejar, ele diz aqui que pode aprofundar agora com teorias para. Então, eu pedi que ele fizesse assim o Weber, o próprio Marx, o Gerschenkron e o Polanyi. Eu não sei se é assim que fala, Gerschenkron, que é um analista aqui que eu confesso para vocês que o Weber eu conheço, o Marx eu conheço pouco, não sou estudioso, o Weber eu conheço pouco, também não sou estudioso, o Polanyi eu também conheço um pouco. Esse Gerschenkron aqui, eu ouvi falar muito ano passado, nunca li nada, é a primeira vez. Para discutir por que alguns modelos foram sustentáveis e outros não foram. Vamos ver como é que foi feita essa análise. Problema teórico. O que torna uma modernização sustentável? Vamos ver como é que a banda toca. Ora, primeiro, você tem que construir capacidade estatal, legitimidade política, racionalidade administrativa, integração social, dinamismo econômico de longo prazo. Não interessa a ideologia do regime. Você precisa primeiro de capacidade estatal. Em cada momento histórico, as sociedades têm capacidade ou não. Legitimidade política. Não interessa se o regime de esquerda ou de direita, se ele está legitimamente constituído ou se ele é aceito pela população,
ele tem legitimidade. Racionalidade administrativa, tem que ter pragmatismo, não interessa de onde vem a sua ideologia. Integração social, você está fazendo pela sociedade e a sociedade está contribuindo e trabalhando. Dinamismo econômico, de longo prazo, se você consegue que o Estado projete isso. A questão central, então, é como articular o Estado, estabelecer relações com o mercado e com a sociedade sem gerar ruptura estrutural permanente, ou seja, você fazer uma articulação em que as coisas se mantenham coesas e sem você fazer uma revolução. Ora, Weber, racionalização, burocracia e legitimidade. Para Weber, modernização significa racionalização da economia, burocratização do Estado, previsibilidade jurídica, legitimidade da dominação. Ou seja, se aqueles grupos que estão ali controlando, não vou chamar de dominação, mas aqueles grupos que estão ali controlando se sentem legítimos ou são vistos como legítimos. O sucesso não depende apenas de crescimento econômico. Há de se ter uma consolidação de ordem racional, legal, estável. O Japão, Meiji, racionalização institucional precoce. A restauração Meiji criou burocracia moderna, sistema educacional racional, nacional, sistema educacional nacional, exército nacional, industrialização coordenada. O Estado foi autoritário, mas foi bem racional burocrático. E havia previsibilidade institucional e houve uma alta sustentabilidade. Na Rússia soviética, a racionalidade técnica é sem legitimidade plural. Sob Joseph Stalin houve planejamento central extremo, industrialização acelerada, mobilização coercitiva. Eu não tenho conhecimento suficiente para entrar e discutir o ponto de vista dele aqui, porque isso aqui está eivado de ideologias, né? Tanto das que vêm lá de dentro dos países socialistas, quanto das que vêm de dentro dos países liberais. Aqui, né, quando você fala de Joseph Stalin, você está com muitos combatentes contra ele. Eu não estou livrando a cara dele. Como eu disse, eu não sei, eu não tenho histórico lá de dentro. Que houve planejamento central extremo, sim. Que houve industrialização acelerada, sim. Agora, eu sei que teve um custo social. E talvez por essa mobilização ser feita a toda a prova. Do ponto de vista weberiano, houve racionalização instrumental, mas não houve racionalidade jurídica plural. Algumas pessoas estariam no limite de se sentirem prejudicadas. Não tenho conhecimento para olvidar ou até para concordar com isso. A legitimidade era carismático-revolucionária e coercitiva, não racional legal. Em outras palavras, ele estava usando o poder do chefe, baseado na revolução que tinha sido feito antes. Crescimento foi intenso, inicial, rigidez institucional e incapacidade de adaptação. Colapsou em 1991 depois de 70 e poucos anos. Para Weber, sistemas excessivamente burocráticos ou burocratizados, sem mecanismos de correção de rota, tendem à petrificação. É possível que isso tenha acontecido, sim, mas eu acho que o principal aqui foi que o dinheiro era todo direcionado para essa corrida armamentista e que se equiparar com o Ocidente. E eu não sei se a gente poderia dizer que o sistema era excessivamente burocratizado. Talvez ele fosse burocratizado exatamente porque ele tendia só para um lado. Então esse tenha sido o grande erro dele. Coreia do Sul, burocracia desenvolvimentista disciplinadora sob Park Chung-lee, que era o coronel. Então criou-se uma burocracia meritocrática. Você não estava no Estado se você não tivesse capacidade e competência, por mérito realmente, não por indicação. Planejamento estratégico a partir do Estado, disciplina sobre conglomerados, que eles chamam de shibboleths, né? Que o conglomerado não fazia qualquer coisa. Mas, diferentemente da União Soviética, ele manteve o mercado presente, manteve propriedade privada, o que não fez muita diferença. A questão não era ideológica, a questão era você não fazer uma revolução para poder concluir um modelo econômico. Incorporou competição internacional, né? Começou a disputar mercado lá fora e premiava aqui dentro do país aqueles que conseguiam mercado lá fora. Resultado, racionalizou e se adaptou. Cresceram muito, a partir de Parker, a partir de 1961. Marx fala de acumulação, classe e forças produtivas. Para Marx, a modernização significa desenvolver forças produtivas e transformar relações de produção.
A pergunta central é: quem controla o processo de acumulação? É o Estado ou é o mercado, né? A União Soviética, estatização total, supressão da dinâmica capitalista. A União Soviética aboliu completamente o mercado, a propriedade privada. Quando ele fala de propriedade privada, é a apropriação da produção. Não é a propriedade privada, apartamentos, casas, sítios, não é nada disso. Propriedade privada aqui diz respeito a falta a palavra, né? Aquilo que é produzido. Isso permitiu mobilização rápida de capital, industrialização pesada e vitória na guerra. Até porque tinha competência. E tinha competência exatamente porque o Estado estava agindo exatamente em cima da mobilização da sociedade. Mas eliminou o incentivo à inovação, mecanismos de preços e concorrência. Eu não sei se esse que foi o problema. Eu acho que o problema foi que o Estado ficou o tempo todo engessado na mão de um único modelo. Esse modelo tinha que ter outras caras, tá? E não houve inovação porque o Estado não conseguiu partir para a inovação porque ele estava engessado numa política que ele achava necessária para ombrear com o Ocidente. Então não sei se a análise que a gente poderia fazer sob a luz da teoria de Marx poderia resolver os nossos problemas. Mecanismos de preços. Eles tinham um baixo mercado interno. Não trabalhavam com exportação, trabalhavam com pouca exportação. Eles não tinham projeto de mecanismo de preço, né? Não tinham como ter concorrência, porque eles não admitiram o mercado lá dentro e não faziam concorrência com o lado de fora. Então, quer dizer, o próprio processo de socialismo, ele prevê um capitalismo, ou seja, ele prevê uma acumulação, ainda que você depois distribua. Eles não trabalharam em prol dessa acumulação. Então, até mesmo segundo o próprio Marx, eles perderam tempo. Do ponto de vista dos ideais marxistas, a União Soviética desenvolveu forças produtivas competentes, mas congelou contradições internas e suprimiu dinamismo social. Essas forças produtivas não encontravam local fora do mercado, não tinha um mercado interno bom, porque não tinha ganho. A China de Mao versus Deng. Sob Mao Zedong, a coletivização radical, ruptura com o mercado, mobilização ideológica. Resultado: baixa eficiência, crises como grande salto adiante. Sob Deng Xiaoping, a manutenção do controle político, reintrodução de mercado, da maneira como eu falei, não foi simplesmente abrir. Zonas econômicas especiais, era isso exatamente que eles ficavam controlando. Integração com o comércio mundial, porque você tem que estabelecer alguma concorrência para você fazer captar dinheiro. Aqui ocorre algo interessante. A China combina o controle político leninista com a acumulação capitalista. É óbvio, o sistema socialista ele não perde de vista a acumulação. O único problema do sistema, a única diferença é que o sistema socialista ele é distributivista, mas ele é um sistema de capital, de formação, de produção para formação de acumulação de capital. É por isso que eu digo que nós temos um problema de produtivismo, porque quando você está numa sociedade explicitamente capitalista, ela é injusta socialmente, ela acumula na mão de poucos, não distribui, então é uma desgraça para a maioria. Quando você tem um sistema socialista, ela aprende a produzir, ela continua com a capacidade de produção, ela produz muito, ela aumenta a PIB, ela pensa em crescimento e distribui em boa parte da riqueza, satisfaz em uma sociedade um pouco mais justa. Quando ela é comunista, e nunca não teve nenhuma que foi até hoje, mas lá na frente ela estaria produzindo e todos teriam a mesma capacidade, a mesma quantidade, independente de ser o cara A, B, C, D, E, F, H, qualquer coisa. Bom, qual que é o problema disso? É que nós continuamos acumulando, transformando produção em dinheiro. Produção em dinheiro. Produção é o quê? Matéria-prima. Matéria-prima você cria problemas no planeta. Tá certo? Então o produtivismo e esse negócio de PIB, crescimento de PIB, ainda que com o distributivismo, é o mesmo modelo, só que um modelo distribui, o outro não. Um é mais injusto que o outro, mas o segundo é injusto com a sociedade humana e com as sociedades não humanas do planeta. Ok? Então nós teríamos que pensar numa outra forma. Então, só para deixar marcado aqui que eu digo o seguinte: as duas sociedades, a esquerda e a direita e a esquerda, ambas são acumuladoras. Uma distributivista, outra não distributivista. Qual das duas é mais injusta?
Bom, mais injusto é que não distribui. Menos injusto é que distribui, mas continua onerando o planeta. Certo? Então nós temos que partir para uma outra forma de economia. Eu penso assim. Tá? Então a China, ela partiu do pressuposto que se ela não fizer acumulação, ela não tem o que distribuir. A sociedade chinesa agora é rica. Agora consome 50% do ferro mundial, 50% do cimento mundial. E aí? Consome não sei quanto do alumínio, não sei quanto das terras raras, não sei quanto do lítio. Nós temos reservas, temos água, temos tudo isso ad infinito? Não, nós não temos. Então, o que nós estamos discutindo aqui é muito bonito, mas não é sustentável. Mas ele vai chamar de sustentável. Ele fala assim, do ponto de vista prático, pragmático, ou seja, para o momento atual, é sustentável. Para o planeta, aí é uma outra discussão que eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar aqui toda hora politizado. Coreia do Sul tem um capitalismo disciplinado. A Coreia não aboliu o capital privado e subordinou esse capital ao planejamento estatal, muito parecido com o que o outro fez com outro nome. Preservou incentivos, competição internacional e inovação tecnológica. Claro, ela tem que ter mercado. Antes dela ter o interno, ela tem que procurar lá fora. Conseguiu desenvolver forças produtivas sem destruir o mecanismo de mercado. Fica parecendo que é uma grande vitória, né? O tal de Gershenkon, que eu nunca ouvi falar, a vantagem do atraso e o papel do Estado. Esse Alexander Gershenkon, eu vou começar a falar só Alexander, que esse nome dele é muito complicado. Argumenta que países atrasados precisam de intervenção de Estado forte, bancos públicos para não ficar tomando dinheiro dos outros a juros, planejamento estatal e proteção inicial. Tá? Tudo que ninguém gosta. Países à direita ou à esquerda, você tem atraso, você vai agir dessa forma. Não interessa se é de esquerda ou de direita. Porque você precisa, em primeiro lugar, de adiantar para poder acumular. E para acumular, você adquirir riqueza. Com a riqueza, você vai fazer distribuição ou não. Certo? O Brasil, por exemplo, ele precisava de reintroduzir a produtividade aqui. O crescimentismo aqui. Infelizmente, a China poderia abrir um pouco mão, os outros países podiam abrir um pouco mão do seu crescimento e permitir que alguns países do sul global ganhem em crescimento para poder melhorar o padrão das suas populações. Agora, de uma maneira global, nós temos que parar com o tal crescimentismo de todas as nações, principalmente aqueles que estão crescendo a 10% ao ano. Deixar pelo menos o Brasil aqui crescer a uns 4%, o país lá da África crescer pelo menos a uns 3, 4, 5%, e a China e os Estados Unidos e a Europa diminuir um pouquinho o crescimento deles, não é não? Porque senão a gente vai exaurir o planeta e vai continuar vendo fome. E eles são muito bonitos, muito bem intencionados, né? Os exemplos deles são todos a serem seguidos, né? Tá. Então, quanto maior o atraso, maior tem que ser a intervenção do Estado para vencer dificuldades. Então, por exemplo, país, Japão, tinha um atraso moderado, hoje tem um papel e teve um Estado de papel forte. Rússia tinha um atraso muito alto e o papel do Estado foi extremamente forte, mas foi incompetente. Coreia tinha um atraso altíssimo e o papel do Estado foi muito forte. E a Índia tinha um atraso alto, o papel do Estado foi forte, mas foi um pouco fragmentado. Em alguns momentos ele disse, esse Alexander então não dizia que o Estado deveria substituir permanentemente o mercado, porque afinal de contas tem uma ideologia aqui, né? O que pode acontecer é mesclar. O próprio soviético, o governo soviético foi transformar instrumento temporário em estrutura permanente, porque eles acham que tem que existir sempre o mercado. Por quê? Porque o mercado é aquele que está sempre desafiando você, né? Porque aparece uma meia dúzia de sanguessuga que quer ganhar muito, então eles produzem alguma coisa. Aí se você tomar cuidado e deixar eles produzindo, deixar eles matar todo mundo, ou acabar com a sociedade, você consegue que tenha ali os insumos para o crescimento, né? Polanyi, Mercado, Sociedade e Reação Social. O Polanyi argumenta que toda tentativa de desencaixar a economia da sociedade provoca reação. Na União Soviética, desencadeou a sociedade no sentido de subordinar tudo ao plano estatal. Resultado, repressão contínua e rigidez. O mal, desencaixe radical, comunas populares. Resultado, crise social massiva. Índia tentou planejamento estatal, mas preservou a democracia e o pluralismo.
teria que se discutir para ver se houve realmente isso. Eu não tenho história da China na minha mão, vou aceitar. Resultado, crescimento lento, mas teve uma estabilidade institucional. Coreia do Sul teve uma industrialização inicialmente autoritária, a sociedade reagiu, mas houve uma transição democrática, então nós vemos um duplo movimento de polinir, mercado expandido, sociedade que exige proteção, mas ajustes institucionais, quer dizer, aqueles que partem para fazer o meio caminho conseguem uma solução melhor. Sustentáveis, Japão, Meiji, Coreia do Sul, China pós-Deng. Sustentáveis pragmaticamente falando, não é isso? Em termos de crescimentismo eu coloco um ponto de interrogação, mas isso é uma outra discussão. Por que combinaram? Estado forte, mercado. Por que então foram sustentáveis? Pragmaticamente falando. Porque o Estado foi forte, o mercado foi funcional, a capacidade de adaptação foi grande, teve uma inserção internacional. A Coreia, por exemplo, conseguiu absorver essa tensão. Agora, aqueles que foram parcialmente sustentáveis. A Índia, porque o crescimento é lento, mas é estável. Por quê? Porque preservou a democracia, ou seja, isso aqui, leia-se, preservou o mercado. Evitou rupturas violentas, leia-se, não socializou a economia. Burocracia pesada, fez um Estado tão imóvel quanto as burocracias de Estados totalitários, à direita ou à esquerda, e fez reformas tardias. Agora, crescimentos insustentáveis, o da União Soviética, que transformou tudo dinheiro em armas, né? Coreia do Norte, que também fez uma coisa similar, mas também estava não mais apoiada pela China, com o regime comunista e com a Coreia do Sul, ali com tropas americanas no sul da Coreia do Sul, eles não se sentiam à vontade e acabaram tendo uma bomba atômica. Quer dizer, o que eles gastaram dinheiro para produzir a bomba atômica, deixaram de fazer com inserção de mercado, produzir uma sociedade mais estável. Eles não tiveram muita saída. Por quê? Tiveram controle total do Estado, supervisão do mercado, não sei se isso é verdade, porque eles não criaram mercado lá fora, baixa adaptabilidade, porque a população não aguentou, rigidez institucional, porque necessitava de um líder carismático e forte. Realmente isso aí é complicado. A Coreia do Norte então manteve sobrevivência política, mas não teve sustentabilidade econômica. Então, teóricos e a condição de sustentabilidade. O Max Weber, fala de burocracia racional mais legitimidade. O Karl Marx fala de desenvolvimento dinâmico das reformas das forças produtivas. O Alexander Gerken Kron, Estado forte mais instrumental. E o Polanyi, equilíbrio de mercado e proteção social. Os modelos que sobreviveram foram os estados que usaram o Estado como acelerador forte, não aboliram o mercado totalmente, permitiram adaptação institucional, criaram legitimidade progressiva. O que são o quê? Fatos pragmáticos, né? Se você fizer uso de pragmatismo, a ideologia não interessa. A modernidade sustentável, então, não é nem liberal, nem estatal. É um equilíbrio instável entre planejar o mercado, reger com certa autoridade, mas sempre legitimamente, com disciplina, mas com inovação. Fazer sempre inserção global e haver sempre proteção social. Japão e Coreia do Sul encontraram esse equilíbrio mais cedo. China o encontrou um pouco mais tardiamente. A União Soviética não conseguiu estabilizá-lo, mas a Rússia de hoje está modificando um pouco, não sabemos, não conhecemos a história lá de dentro, e a Índia não fez isso de forma lenta e gradual e ainda está nesse processo, oscilando um pouco mais agora para os BRICS e de repente às vezes para os Estados Unidos da América, o que não é muito bom para ela. Muito bem, então num futuro aí pode ser que nós venhamos a falar de uma comparação disso tudo com o Brasil. Não vou garantir. Agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado do programa. Se você discordar dos meus pontos de vista ou até concordar, pode deixar aí nos comentários. Se você quiser trazer alguma matéria nova para a gente estudar, algum posicionamento diferente do que eu falei aqui, com mais recursos, deixe aí nos comentários. Deixe seu like, assine o nosso canal se você for novo por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.